E hoje teve sabatina no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan com o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Paulinho, ele comentou aquele episódio da troca de tiros ontem em Paraisópolis, né? Pois é, e tratou de tantos outros assuntos no Jornal da Manhã. Se você quiser conferir na íntegra, pode ir lá no canal do nosso Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, para conferir. E o candidato narrou exatamente o que aconteceu ontem no episódio da sua visita a Paraisópolis, em que houve evacuação e troca de tiros. Vamos conferir. Então a visita transcorrendo super bem, eu estava muito feliz, que é daquelas agendas que enchem o nosso coração de esperança. Você para pensar, puxa, tem jeito, tem solução. E lá, num determinado momento, a gente começou a ouvir rajadas de tiros. Até uma pessoa da minha equipe disse assim, eu espero que sejam fogos de artifício. Eu digo, não são tiros mesmo. E eu imaginei o seguinte, isso é uma intimidação, porque qual foi a leitura que eu fiz no momento? Alguma coisa aqui não está combinada. De repente, as pessoas não sabem que a gente está aqui, descobriram que a gente está aqui e resolveram dar um recado. Olha, vocês não são bem-vindos. Essa foi a leitura de momento que eu fiz. Mas eu achei que aquilo ia acabar e a gente ia continuar na agenda sem nenhum problema. O problema é que não aconteceu isso. A troca de tiros se intensificou, houve um certo pânico, aí a gente recomendou que todo mundo se abaixasse no local que a gente estava. Teve até uma pessoa que pulou a janela, eu pedi para que ela retornasse e se abaixasse, que do lado de fora ela ia ser um alvo mais fácil, ela podia realmente ser objeto de um tiro. Entra uma pessoa no local que a gente estava dizendo o seguinte, tem que tirar ele daqui. Tem que tirar ele daqui, é importante que ele saia, ele tem que sair imediatamente. Só que nessas horas você não pode tomar nenhuma medida, a única coisa que você pode fazer é ficar abrigado. Até que a troca de tiro continuou, a minha equipe entrou e disse, vamos retrair, vamos sair, que agora dá para sair. Ou seja, a segurança tinha sido restabelecida e dá para a gente fazer o deslocamento até os veículos. E foi o que aconteceu. E depois a gente vai procurar saber o que aconteceu, isso já depois do episódio. E quando a gente chegou, imediatamente, eu acho que nesses locais você tem olheiros do crime, 4 motos com duas pessoas em cada uma das motos começaram a circular na frente do local onde a gente estava, na frente do projeto social. E essas pessoas começaram a fotografar a nossa equipe de segurança, começaram a fazer perguntas, olha, vocês são o quê? São policiais? Ou seja, elas se dirigiram às pessoas da nossa segurança que estavam no local. As motos saíram e quando voltaram com as pessoas armadas. E aí é que começou a troca de tiros, o policiamento ostensivo rapidamente chegou, foi acionado, esteve presente, ajudou a repelir a ameaça, ou seja, houve essa troca de tiros, um dos bandidos foi alvejado e faleceu. E, de certa forma, eles conseguiram repelir a ameaça e permitiram o nosso deslocamento. Não tem, para mim, nada a ver com a minha pessoa, não é atentado, não tem nenhuma conotação política partidária. Para mim é uma questão muito inerente ao tráfico de drogas, ao crime organizado, que tem um domínio territorial e a gente está acostumado a ver isso. E eles dão um recado, olha, você entrou aqui, não pediu permissão, você entrou aqui, não foi chamado, não foi convidado, a gente não sabia que você ia vir aqui e não é assim que funciona. Então houve um recado, houve uma tentativa de intimidação. Felizmente, todos conseguiram sair bem, não houve nenhuma vítima, nenhum ferimento, nada, e a gente conseguiu sair de lá. Olha, o candidato ao governo falou ainda sobre a questão de câmeras instaladas no uniforme da Polícia Militar. Vamos conferir. Como eu disse, eu tenho uma posição crítica com relação às câmeras, porque eu acho que a Câmara inibe o policial de atuar em determinadas circunstâncias. Acho que a Câmara inibe, às vezes, a pessoa que faz uma denúncia ao policial. A pessoa está percebendo ali uma coisa estranha, ela quer se reportar, quer comunicar, mas ela fica inibida porque tem medo de ser gravada e um dia a identidade dela ou a denúncia dela ser revelada. Eu entendo que a polícia pode ser vítima de isca, que desmobiliza, às vezes, uma guarnição do local. Então, eu tenho uma posição de ceticismo, A gente tem que avaliar os números em relação à produtividade. Então, como é que está sendo a produtividade nas áreas de influência dos batalhões que usam câmara, comparado com os batalhões que não usam? Cabe a câmara nas tropas especiais ou não cabe? Então, são as questões que eu tenho. Então, eu tenho uma posição crítica em relação ao equipamento. Não é pelo episódio de ontem que eu vou mudar de opinião. Agora,
também não vou tomar essa decisão sozinho. Eu vou ouvir os especialistas da área de segurança pública. Olha, o Tarcísio de Freitas também respondeu sobre aqueles episódios de hostilização em Aparecida. E eles estavam ali presentes, né? O presidente Jair Bolsonaro e também o candidato. Vamos conferir o que ele relata. O presidente não pode ser responsabilizado por excesso de um apoiador ou outro que, porventura, não saiba se comportar e não entenda a importância daquela festa. E aí, vamos lá, eu estava presente na festa, estive do lado do presidente. Do ponto de vista de comportamento do presidente, nenhum reparo a fazer, porque ele entrou, né, assistiu à missa, saiu da maneira que era possível, né, e obviamente foi muito ovacionado dentro da Basílica. Do lado de fora você tinha apoiadores dos dois lados, né? Você tinha gente que também contrária ao presidente, que também não se comportou de forma adequada, enfim. E entendo que não está havendo exploração da fé. Você tem um presidente que é cristão, né? Um presidente que defende valores da família, defende valores cristãos, valores que são comuns à pauta dos cristãos, e eu acho que professar a fé, mostrar a sua veia religiosa não é problema nenhum. Muito bem, gente. Vamos conversar sobre a situação política eleitoral do Tarcísio. Paulinho, começa você essa. As pesquisas indicam uma certa vantagem do Tarcísio Gomes de Freitas ao Fernando Haddad. Eu já sei que você não acredita muito em pesquisa, mas eu quero saber o teu feeling. O que você acha? Uma eleição já garantida do Tarcísio ou ainda tem muita água para rolar? Olha, eu acredito em pesquisa, eu não acredito nas pesquisas que são publicadas de um modo geral por alguns institutos. Pesquisa sempre falo, uma ferramenta estatística que funciona, tem umas muito boas e quando são feitas com seriedade, dão uma boa fotografia da situação, da tendência, etc. Assim, em condições, a gente chama a economia de ceteris paribus, né? Se tudo se mantiver constante, o Tarcísio vai ser eleito com uma grande vantagem, apesar da campanha que faz. Eu não acho o Tarcísio faça uma grande campanha, não acho os posicionamentos dele firmes o suficiente. Sou um pouco ressabiado com essas pessoas que são metidas a serem muito ponderadas, muito dar um pau em Chico, depois dar em Francisco, especificamente nesse posicionamento dele em relação ao que aconteceu ontem, e falo isso depois de ter conversado, Tarcísio, com diversas pessoas da sua campanha, que têm uma visão bastante diferente do que ocorreu, pessoas inclusive da área de segurança que estavam lá. Primeiro, essa discussão sobre se é atentado, se não é atentado, assim, isso é uma discussão um pouco semântica, né? As palavras têm significado. Então, se foi ataque ou se foi atentado, a gente está discutindo o significado dessas palavras. Eu fui aqui no dicionário e procurei a palavra atentado, meudicionário.org, está aqui, ó. Atentado, agressão ou tentativa de agressão à vida ou à integridade física ou moral de alguém. Bom, então eu acho que é difícil, usando essa definição, dizer que não houve um atentado ao Tarcísio, mas se você tem uma outra definição que fala que são ataques de cunho político ou religioso. Talvez nessa definição não se enquadre. A verdade é que nós não sabemos as motivações do que aconteceu ontem com o Tarcísio. O relato que ele fez no Jornal da Manhã é parecido com o relato que eu ouvi das pessoas da campanha dele. Falaram que a única diferença que eu ouvi, e ouvi reiteradamente, ouvi ontem tarde da noite novamente, foi que aparentemente eram 15 pessoas, depois de um primeiro momento dessa primeira rajada, onde os olheiros estavam checando o local, voltou um grupo de aparentemente 15 pessoas com o objetivo de entrar na localidade que o candidato a governador está. E daí eles retiram o Tarcísio de lá. A gente tinha a nossa querida Camila Yunes da Jovem Pan tava por lá também. Eles retiram o governador de lá. E por que essa história de tem que tirar o cara dali, tem que tirar o cara dali? Porque nenhuma força de segurança seria capaz de rechaçar se o PCC descesse em peso, né? E a gente está falando de uma comunidade dominada pelo PCC. Nós estamos falando dos dois indivíduos que foram identificados, um morreu, os dois com passagem na polícia como criminosos, né? Então, e além disso, nós temos o fato de que no dia 14 o PCC emitiu um salve geral hostilizando a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio.
chamam o Tarcísio, inclusive, de militarizado demais, que vai ter uma postura muito dura contra a população carcerária e hostil ao PCC. Então, a discussão nesse caso, eu não acho que tenha sido pautada especificamente por uma questão de violência política ou não. Eu acho que tem muito mais a ver com uma hostilidade do tráfico à figura do Tarcísio e Bolsonaro. Sim. É uma hostilidade que não é demonstrada com outros candidatos. Mas a figura do Tarcísio e Bolsonaro é hostil. Agora, imaginar que aquilo não teve nenhuma relação, ou como alguns veículos de imprensa trataram o caso. O jornal o G1 chegou a dizer que barulhos de tiro interrompem campanhas de Tarcísio. Olha, isso não é jornalismo. Você não tem absolutamente nada. Não dá para você dizer que um caso desse... Você pode discutir a semântica de motivação do ataque, se foi ataque ou atentado, mas você dizer que barulhos de tiro... Ora, isso é uma brincadeira, isso é um escárnio com a população. Então você tem que pelo menos noticiar os acontecimentos com um mínimo de veracidade, senão melhor Perfeito. Fechar o jornal, pô. Perfeito, Paulinho. São 11h07 para vocês que nos acompanham. A gente vai continuar discutindo sobre essa sabatina, certo, Paulinha? Certíssimo. Que aconteceu hoje de manhã no Jornal da Manhã. E olha, reforçando uma coisa que é importante aqui. O candidato Fernando Haddad do PT foi convidado, mas, como no primeiro turno, alegou problemas de agenda e outros compromissos para não comparecer na sabatina capitaneada pelo nosso queridíssimo Thiago Uberreich e pela Adriana Reid, certo? Guguinha, você está querendo retomar o assunto Tarcísio Gomes de Freitas, né? Por favor, meu amor. Aqui você fala... Cadê o Felipe? Daqui a pouquinho o Felipe está aqui, hein? Eu gosto quando o Felipe está aqui. Traz uma certa... Importante isso. Olha, bom, eu nem falei, né, sobre esse caso, na verdade. Só um detalhe. Há pouco foi dito que o PCC fez um salve ameaçando o Tarcísio, que talvez para ligar aquele tiroteio de ontem a um atentado, quem sabe tem a ver com o salve do PCC. Gente, esse salve do PCC foi uma fake news que o Datena caiu. O Datena falou isso no programa dele e, pasmem, o próprio PCC negou a fake news. É muito louco. O PCC aí sim fez uma nota, um salve. Esse verdadeiro, dizendo que era mentira aquilo que tinha sido vinculado pelo Datena, sugerindo que eles poderiam criar um clima de terror durante a eleição aqui de São Paulo. Muito louco. O PCC tem que dizer que é mentira. E no salve verdadeiro do PCC, alegando que era mentira, eles dizem que o brasileiro tem que votar do jeito que quiser, que se faça a voz do povo, que é a voz de Deus, e termina assim, ó. Fiquem tranquilos, queremos deixar toda a população tranquila, para que tenha em mente as decisões que vocês, brasileiros, estão vendo com seus olhos e que façam valer, sem nenhum vínculo com nenhum tipo de candidato ou partido, que a voz do povo seja a voz de Deus. Esse é o salve verdadeiro do PCC, negando exatamente essa história de que ele poderia criar um clima de terror. Ontem o que aconteceu com o Tarcísio, a princípio, claro que ainda demanda mais investigação, mas pelo que está sendo apurado, parece que de fato foi um tiroteio a cerca de 200 metros de onde estava acontecendo o evento que o Tarcísio participou. Claro, 200 metros é próximo, você escuta, provoca medo, é normal a reação dele de querer ir embora, aquilo tudo faz parte. Agora, não foi, a princípio, não foi um atentado contra o Tarcísio. Ele estava num local onde aconteceu um tiroteio próximo. É isso, por enquanto, que está sendo mais provável. Veremos no final da apuração se vai ser essa a conclusão da polícia, mas pelo jeito foi isso que aconteceu. E o Tarcísio, gente, ele, claro, está na frente do Haddad. Tem uma folga de 5 a 10 pontos, a 9 pontos. De 5 a 9 pontos, dependendo da pesquisa. Ele Qual que está 5? 5 é o Datafolha. Ontem no... Mas não nos válidos, né? Aí eu não lembro se eu acho que é nos válidos. Não, é nos válidos. É nos válidos. 5 no Datafolha, se eu não me engano, nos válidos. Mas enfim, o Datafolha foi o que animou. Como é que o Datafolha no primeiro turno?
Não, no Datafolha da semana passada eu tô falando. Então, 7 de Datafolha foi bem no primeiro turno? Acertou bem o resultado? Peraí, deixa eu pegar aqui o... Não, de São Paulo não a de acertou 7 bem, não. de outubro da Tarcísio, 55% dos votos válidos, Haddad 45%. O que vale é válido. Esse é o Datafolha que está vendo o IPEC? 10 pontos no Datafolha, 10 pontos 40 no Datafolha. Mas, enfim, então foi o IPEC. Tem alguma pesquisa que está menor a diferença. Outra. Mas, enfim, é uma diferença de que, enfim, mesmo que seja 5 ou que seja 9, é uma diferença robusta. E ele tem a favor dele a máquina do Estado. Ele disse essa semana que conseguiu o apoio de mais de 530 prefeitos aqui de São Paulo. Claro, o Rodrigo Garcia está ajudando nessa ponte. Então, ele tem uma vantagem muito grande, muito robusta e está se aproveitando, inclusive, para faltar agora dos debates. Ele vai seguir aquela estratégia. Estou na frente, vou jogar... com a vitória já aqui do meu lado, contando que já estou vencendo e não preciso mais conseguir de voto e não vou mais me expor. É isso que ele está fazendo. Veremos se vai dar certo essa estratégia. O Lula, em 2006, fez isso e o Alckmin encostou nele. Foi o grande erro do Lula. O que foi, Paulinha? Não, só trazendo o dado aqui da última IPEC, do dia 11, Tarcísio de Freitas, 53% dos votos válidos, Haddad, 47%. 6 então, o IPEC é que a diferença é menor. Eu confundi. O IPEC é menor, o Datafolha, mano. Muito bem, gente. E olha só, o atacante... Paulo, peraí. Opa, que fala forte, por favor. Tem angu nesse caroço aqui, vamos com calma. Em primeiro lugar, o salve do PCC que eu mencionei aqui foi levado a sério, não foi pelo Datena. O salve foi levado a sério pela Polícia Militar de São Paulo, que não mudou, continua levando o salve do PCC a sério. Não importa que a assessoria de imprensa do PCC venha dizer que aquele era falso e agora é verdadeiro. Peraí, ele ainda está falando com uma empresa listada na Bolsa de São Paulo. Ele está falando de uma organização criminosa. Não emite nota. O que viram foi que pegou mal o primeiro posicionamento, teve uma baita repercussão e emitiram um segundo para se desvencilhar, para não ter consequências para o lado que eles apoiam. Tá? Não foi isso. Salve, gente, é interno. O salve é interno, Paulo. O salve não é externo. Vamos lá. Não, só te explicando isso. Mas como que você sabe disso? O salve não é uma... É porque ele falou como se fosse eles falando para a imprensa. Foi interno e vazou. Vamos lá, Paulo. O primeiro e o segundo. Os dois vazaram. Não, o primeiro era fake. O primeiro, segundo, a polícia apurou. Segundo o sistema prisional, o primeiro era fake. Um de cada vez, senão ninguém entende nada. Vai lá. Espera um minuto. Vamos lá, Paulo. Eu não sou amigo do PCC, então não sei qual salve é verdadeiro ou não. O que eu posso dizer é que a Polícia Militar de São Paulo levou o primeiro salve a sério e as forças de segurança levaram a sério. Isso chegou, inclusive, em vários lugares que, inclusive, tomaram medidas de segurança considerando esse salve. Tá? Esse é um primeiro aspecto. E o segundo, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas faria todo sentido de que, sabendo que o primeiro pegou mal, o PCC reagisse emitindo um segundo justamente para isentar aqueles que os apoiam, porque o apoio do PCC é um apoio nocivo. Não posso falar, queridos? Tudo bem. Vamos lá, mudar o tema. Não, peraí, vamos lá. Para encerrar, por favor, só para a gente encerrar esse tema, turma. Pedido meu, vamos lá, Paulinho. Não, e agora, essa história de que foi a 200 metros do local, olha o nível de sandice do que a gente está falando. As forças de segurança, a segurança do Tarcísio trocou tiro com os bandidos. Como assim um tiroteio a 200 metros do local? A gente tem relatos múltiplas fontes, inclusive pessoas que não são da campanha do Tarcísio, falando das motos chegando. Pelo amor de Deus, morreu um cara a 30 metros do local. O que aconteceu? Ele morreu a 200 e veio rolando? O cadáver veio rolando? A 30, As pessoas têm que ter noção do ridículo em relação ao que elas falam. As pessoas têm que ter 30 metros do local, tá lá o cara morto. Olha, a gente tem que ouvir a investigação e não Paulo Figueiredo. As pessoas têm que ter noção a investigação, eu faço questão que vocês entrem. As investigações não estão indo na direção de que houve um atentado, gente. O atentado, se fosse algo feito para o candidato, a princípio, não tem isso. O que é atentado. A princípio, o que parece é que houve um tiroteio ao redor de onde ele estava, gente. Essa é a informação minha. A força de segurança trocou se é a polícia. Isso
sobre o salve, as autoridades... E sobre o salve, as autoridades, que não é para a imprensa que é jogado, é vazou, foi para os próprios presidiários que eles vazam isso para não deixar acontecer nenhum tipo de ataque errado. Esse segundo salve, o salve verdadeiro, foi esse que foi considerado pelas autoridades. Eles podem ter caído na primeira, eles podem ter caído no primeiro, mas depois eles acreditaram no verdadeiro. Chega, turma.